Boa noite. Ex-diretor da Petrobras ligado ao PT acusa Lula pelo esquema de corrupção. Renato Duque revela ao juiz Sérgio Moro que ex-presidente sabia de tudo e detinha o comando. Ex-presidente da FUNAI, Antônio Costa, diz que foi demitido por ser honesto e que enfrentou ingerências políticas da bancada ruralista e evitou malfeitos. Preso ex-fiscal da Prefeitura paulistana condenado na máfia do ISS. Ronilson Bezerra Rodrigues era procurado porque sumiu do endereço declarado à Justiça. Morre aos 70 anos o sambista Almir Neto. Ele ajudou a fundar o grupo Fundo de Quintal. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Se você está pensando em mudar de carreira, não perca os conselhos do Todo Seu de hoje. Planeje para você ir em busca da sua realização, mas não seja irresponsável colocando em risco a sua família. No musical, a baiana Gil interpreta grandes clássicos de Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Fica comigo, tem muita coisa boa aqui, vem. Avenida São João. Ex-fiscal da Prefeitura de São Paulo, Ronilson Bezerra Rodrigues, condenado no esquema da máfia do ISS, foi preso em Minas Gerais. Ronilson Bezerra Rodrigues e a mulher Cassiana Manhães Alves foram detidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eles vão ficar presos em São Paulo. Ronilson foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o ex-subsecretário da Receita Municipal cobrava propina de construtoras para dar descontos no ISS, o Imposto sobre Serviços. De acordo com o Ministério Público, a máfia do ISS, como ficou conhecida, desviou 500 milhões dos cofres municipais. 15 fiscais são acusados de envolvimento neste esquema de corrupção. A ordem de prisão contra o casal foi expedida na semana passada pelo juiz Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, da 12ª Vara Criminal. No despacho, o juiz diz que mesmo autorizados a se afastarem de São Paulo, Ronilson e a mulher não foram localizados no endereço indicado. A defesa do casal diz que vai recorrer da decisão. Segundo o advogado Márcio Sayeg, a prisão é arbitrária. Justiça Federal em São Paulo aceitou denúncia contra 9 ex-executivos da CPTM. Eles são suspeitos de receber propina para favorecer empresas multinacionais. E os 65 novos trens que foram comprados pelo governo sofreram atrasos na entrega e também foram reprovados nos testes de segurança. A compra foi em 2013, num contrato de quase 2 bilhões de reais com 2 empresas estrangeiras, a espanhola CAF e a sul-coreana Hyundai Rotem, ambas investigadas por formação de cartel durante os sucessivos governos do PSDB em São Paulo. Dos 65 trens encomendados para a CPTM, só 20 foram entregues, apesar de o prazo ter vencido no meio do ano passado. E só 11 entraram em operação. É que dos 9 que estão parados, 8 foram reprovados em testes de segurança aplicados por engenheiros do Ministério Público.
Mesmo os trens que estão circulando apresentaram muitas falhas, mais de 200 em 6 meses de uso. Problemas nos amortecedores, na operação das portas, mau contato nos cabos elétricos. O Ministério Público diz que os trens não são confiáveis para transportar a população e estuda acionar o governo para que ele tome providências, como cobrar uma indenização dos fabricantes e até rescindir os contratos. Nesta tarde, o governador Geraldo Alckmin participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes. Assinou autorização para que uma nova empresa explore os pedágios nas rodovias paulistas. Mas saiu sem falar com os jornalistas que esperavam por ele. A única explicação veio da CPTM, que em nota disse que já aplicou 20 milhões de reais em multas às empresas. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo não vai se pronunciar sobre a denúncia porque cabe à empresa se manifestar. A CPTM esclareceu que não é parte da ação que investiga a formação de cartel e que os ex-diretores citados não trabalham mais na companhia. O presidente da FUNAI é exonerado do cargo e disse que foi demitido porque é honesto e quis barrar indicações políticas de pessoas que nunca viram um índio na vida. Apesar de ter ficado apenas 4 meses à frente da FUNAI, Antônio Costa enfrentou nas últimas semanas vários momentos de tensão entre o governo e as comunidades indígenas que fizeram 2 grandes protestos em Brasília e que terminaram em confronto com a polícia. Os indígenas pedem o fim dos cortes de verba na Fundação Nacional do Índio e a paralisação da PEC, que tira da FUNAI o poder de demarcação de terras. Outro assunto de grande repercussão na pasta foi o conflito no início da semana entre índios e fazendeiros na cidade de Viana, no interior do Maranhão. Ao menos 13 índios ficaram gravemente feridos no confronto por terras. A passagem de Antônio Costa pela Fundação foi bem rápida. Ele foi nomeado em 16 de janeiro deste ano pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. E desde que assumiu o cargo, Antônio Costa falava dos cortes orçamentários de 44% sofridos pela FUNAI. Cortes estes que fizeram com que a Fundação interrompesse o trabalho de 5 das 19 bases de proteção a índios isolados e de recente contato. A FUNAI é uma das entidades comandada pelo Ministério da Justiça. Por causa da declaração, o ministro Osmar Serralho veio a público tentar justificar os cortes na pasta, o que gerou enorme mal-estar entre os dois. Nenhum centavo a mais ou a menos foi destinado à FUNAI que não fosse o que se procedeu em relação a todos os órgãos que integram o Ministério da Justiça. Apesar disso, Antônio Costa alega que a demissão hoje se deu porque ele quis barrar a entrada na FUNAI de 20 pessoas ligadas à bancada ruralista, que foram indicadas pelo líder do governo na Câmara, deputado André Moura, também do PSC. Pessoas que não tinham compromisso com a causa indígena. E eu entrei aqui diante de uma FUNAI fragilizada ao longo dos tempos, de uma FUNAI que foi esquecida pelo Estado brasileiro, não só por esse governo, por governos anteriores, e que deixaram a instituição numa situação caótica. Eu tenho um passado limpo e hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu saio e vocês fazendo a pergunta, por que você saiu? Eu saio porque eu sou honesto e porque não me curvei e jamais me curvarei para fazer o mal feito. Por meio de nota, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, negou que a demissão de Costa tenha sido política. Ex-ministro José Dirceu recebe petistas em Brasília. De manhã, Dirceu recebeu visita de Gilberto Carvalho, ex-ministro de Dilma e ex-chefe de gabinete de Lula. O ex-ministro chegou ontem a Brasília de carro. Ele foi recebido com protestos no prédio onde mora a mulher dele, Simone Tristão. Dirceu foi escoltado pela polícia. Ele está com tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Estamos pedindo, fazendo um apelo para que mesmo as pessoas que têm ódio se contenham nessa hora, porque o Zé está aqui cumprindo uma decisão da justiça. Finalmente, nós entendemos assim, o Supremo começou a cumprir o seu papel, de fazer a lei ser respeitada, de conter os excessos que o pessoal da Lava Jato estava e está cometendo.
José Dirceu deve ficar em Brasília até o julgamento de um recurso de uma das condenações da Lava Jato pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Na Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula já foi condenado a 32 anos de prisão por desvio de dinheiro da Petrobras. Em evento em São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirma que a decisão do relator da Lava Jato, Edson Fachin, de levar a plenário o habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci é um procedimento que faz parte da rotina da corte. Alexandre de Moraes participou de um almoço com representantes do setor de transporte de cargas em São Paulo, ao lado do governador Geraldo Alckmin do PSDB. Moraes comentou a retirada do julgamento da liberdade de Palocci da segunda turma do Supremo. O ministro chamou de rotineira a decisão do ministro Edson Fachin de levar o caso sobre Antônio Palocci ao plenário. Ele negou que a posição tenha irritado outros integrantes do Supremo e disse que é absurdo achar que o STF está agindo contra a Operação Lava Jato. É outra questão rotineira na história do tribunal. Na previsão no regimento interno, o artigo 21, que permite ao relator, dependendo dos casos, afetar, é o termo que se coloca, afetar a discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Principalmente quando o relator, em qualquer que seja a matéria, quando o relator verifica que pode haver discrepância de julgamentos em relação às turmas. Na quarta-feira, Fachin manteve a prisão preventiva de Palocci e, em seguida, enviou o caso para ser deliberado pelo plenário. Agora, o habeas corpus de Palocci será julgado pelos 11 ministros da Corte e não por 5, como acontece na segunda turma. A mudança veio depois de Fachin ter sido voto vencido em 3 julgamentos na turma, em que foram soltos 3 réus da Lava Jato. Hoje, a defesa de Antônio Palocci recorreu da decisão de Fachin para que o caso seja definido pela segunda turma. Palocci está preso em Curitiba, no Paraná, desde o ano passado e responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E agora à noite, o STF confirmou que o ministro Dias Toffoli vai assumir a relatoria de todos os pedidos de habeas corpus ingressados na corte baseados no artigo 580 do Código Penal. O artigo é o mesmo usado pelo ex-ministro José Dirceu. Toffoli é membro da segunda turma do STF. Ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ele disse que Lula pediu para eliminar contas de propina. Duque afirmou que o ex-presidente tinha conhecimento de tudo o que acontecia na estatal. Duque prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na ação em que o ex-ministro Antônio Palocci é acusado de receber propina da Odebrecht. Ele pediu para ser ouvido novamente porque da primeira vez havia ficado em silêncio. Renato Duque tenta há meses fechar acordo de delação premiada, mas por enquanto não conseguiu. No depoimento, Duque revelou que teve 3 reuniões com Lula em 2012, 2013 e 2014, a última depois do início da Lava Jato. Nesse encontro, num hangar do aeroporto de Congonhas, Duque disse que recebeu de Lula ordens para fechar as contas que mantinha no exterior para receber propina de contratos da Petrobras. Em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo, eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer.
Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Em outro trecho do depoimento, Duque disse que o grupo de Lula exigiu propina de 133 milhões de dólares. Sim, os 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele afirmou isso para o senhor? Ele afirmou isso para mim e eu, na época, conversei com o Barusco e passei essa informação para ele. Falei, Barusco, olha, você não está lidando com um peixe pequeno. A gente está falando aqui de peixe graúdo. Em um terceiro trecho, o ex-diretor da Petrobras disse que Lula determinou, por meio do ex-ministro Paulo Bernardo, que a partir de 2007 a arrecadação de propina para o PT por meio de contratos da estatal fosse negociada com João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Ele revelou ao juiz quais eram os apelidos do Lula. Fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham com a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Na Lava Jato, Renato Duque foi condenado a mais de 40 anos de prisão. No fim do depoimento, ele disse que cometeu ilegalidades, mas afirmou que quer pagar por seus erros. Eu saio muito mais leve de ter falado. Eu sempre quis esclarecer. Que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Quero me colocar à disposição, para esclarecer qualquer coisa. Tudo que tiver ao meu alcance e a qualquer momento. Disponibilizar todas as provas que eu tiver. Ou seja, eu estou aqui para passar essa história a limpo. Em nota, os advogados de Lula afirmam que o depoimento de Duque é uma tentativa de fabricar acusações contra o ex-presidente. O texto diz ainda que, como não conseguiram produzir nenhuma prova das denúncias contra o ex-presidente, depois de 2 anos de investigações, quebra de sigilos e violação de telefonemas, restou aos acusadores de Lula apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. Agora à noite, num congresso do PT, Lula falou sobre os depoimentos que envolvem seu nome. Eu já prestei 6 depoimentos, Pepe. E eles não querem a verdade. Eles criaram um conceito nesse país, que eu não vou dizer para vocês, porque eu quero dizer no meu depoimento, em que não tem argumento. Eles já estão com a tese pronta. O PT é uma organização criminosa. O Lula montou um governo para roubar até depois que ele saísse. Portanto, se o Lula o Lula era o chefe, então ele tem que saber de tudo. Há um pacto diabólico entre a Operação Lava Jato e os meios de comunicação. Não importa se seja verdade, é preciso castigar a imagem.
Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de Lula diante das revelações feitas por Renato Duque. Representante do PT na diretoria corrupta da Petrobras, Renato Duque arrastou Lula da margem para o centro do mar de lama. No depoimento que prestou a Sérgio Moro, Duque rendeu homenagens à inteligência de Lula, destruindo aquele personagem fictício que não sabia de nada. Duque disse ter encontrado Lula secretamente. Contou que o grão-mestre do PT não só sabia do lamaçal, como monitorava o fluxo de lama. Pior, com a Lava Jato a pino, Lula orientou o operador do PT na Petrobras a apagar rastros no exterior. Fez isso a pedido de Dilma Rousseff, contou Duque. Tudo isso ocorre a 5 dias do encontro de Lula com Sérgio Moro. Enquanto sua reputação é soterrada pelos fatos, Lula pede ao juiz da Lava Jato para mudar o modelo de filmagem do seu depoimento. Ele quer que a câmera passeie pelo ambiente em vez de ficar focalizada apenas no seu rosto. Lula finge não notar que a realidade invadiu a sua ficção. São cada vez mais reais as chances de Lula ser transferido do reino da bolha, onde vive, para a cadeia. É uma questão de tempo. Boa noite. Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, é condenado em segunda instância por forjar recibos do escândalo conhecido como Farra dos Panetones. José Roberto Arruda foi condenado pelo crime de falsidade ideológica e a pena aplicada a ele no Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi de quase 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Em 2009, o ex-governador foi flagrado recebendo dinheiro vivo das mãos de Durval Barbosa e justificou as imagens dizendo que eram doações para a compra de panetones para famílias carentes. Porém, os desembargadores do Distrito Federal entenderam que o ex-governador fraudou 4 recibos no valor de R$90 mil para justificar as doações ilegais recebidas de Durval Barbosa, delator do esquema conhecido como Mensalão do DEM. Arruda ainda pode recorrer da decisão no STJ. Choveu forte agora à noite aqui em São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção para enchentes. Em algumas regiões, choveu granizo. Vamos à previsão para amanhã com Fernanda Azevedo. Aqui na cidade de São Paulo, o tempo só começa a abrir no domingo. Vamos ver mais detalhes. Olha, amanhã ainda pode chover e a temperatura varia de 16 a 22 graus. Aí no domingo o sol aparece em meio a muitas nuvens. Também não esquenta muito e a máxima será de 21 graus. E na segunda-feira o tempo será mais aberto, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na França, hoje foi o último dia de campanha antes das eleições presidenciais. A candidata Marine Le Pen voltou a ser hostilizada. Le Pen visitava a Catedral de Reims, no nordeste do país, quando um grupo vaiou a candidata de extrema-direita. Ela teve de sair às pressas por uma porta lateral e foi escoltada. Em Paris, Le Pen também foi alvo de protestos. Um grupo de ativistas do Greenpeace escalou a Torre Eiffel para pendurar uma faixa com uma mensagem contra a candidata. 12 pessoas foram presas e o governo francês anunciou que vai reforçar a segurança da torre. Apesar dos esforços da equipe de campanha de Le Pen para tentar apresentar a candidata de forma mais suave, a rejeição a ela é o grande trunfo de Emmanuel Macron, apontado como favorito com mais de 60% dos eleitores. E agora à noite, milhares de e-mails da campanha de Emmanuel Macron foram vazados na internet. Segundo um comunicado emitido pelo comitê de campanha do candidato, esses documentos legítimos estão sendo divulgados junto com outros que seriam falsos. O candidato já tinha confirmado que os computadores oficiais de sua campanha tinham sido alvo de ataques de hackers ainda no primeiro turno. Morreu aos 70 anos o sambista Almir Guineto. Ele tinha problemas nos rins. Almir Guineto nasceu e cresceu no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, onde conviveu com o samba desde a infância. Na própria família dele havia vários músicos. Revolucionou a introduzir o banjo no samba com afinação de cavaquinho, o que lhe rendeu elogios de ser um sambista completo, o rei do pagode. No início dos anos 80, ajudou a fundar o grupo Fundo de Quintal, mas preferiu seguir carreira solo.
Entre as músicas de sucesso de Almir, uma teve muita importância comercial. Conselho, de 1986. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Será inaugurada em São Paulo neste domingo a Japan House, um espaço cultural, tecnológico e gastronômico que ocupará o número 52 da Avenida Paulista, orçado em 30 milhões de dólares, investimento integral do governo japonês. O prédio tem seu projeto assinado pelo arquiteto Kengo Kuma, o mesmo que desenhou o futuro Estádio Nacional de Tóquio para os Jogos Olímpicos de 2020. O objetivo da Japan House é apresentar aos paulistanos o melhor do Japão contemporâneo, com exposições, palestras e seminários, biblioteca, restaurante e loja de artesanato. A curadoria é de Marcelo Dantas. A Fundação Bienal de São Paulo convidou a artista mineira Cíntia Marcelli para ocupar o pavilhão da Bienal na 57ª Bienal de Veneza, a ser inaugurada no dia 10 de maio. A escolha foi do curador Jochen Volz. A obra instalada nas duas galerias é Chão de Caça, desenvolvida especialmente para o espaço. Um piso inclinado feito de grades soldadas ocupa o interior das galerias. Seixos comuns espremem-se nos vãos das grades. Lembra o tipo de piso normalmente utilizado em contextos industriais ou espaços públicos. Entrelaçados nas grades encontram-se elementos escultóricos, uma série de pinturas e um vídeo. E no Teatro do SESI estreou ontem o espetáculo musical Senhor das Moscas, para a temporada gratuita até 3 de dezembro. O texto teatral de Nigel Williams é baseado no romance homônimo de William Golding, de 1954. Golding recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1983, em grande parte devido a este livro. Direção e tradução de Zé Henrique de Paula e direção musical de Fernanda Maia. 13 atores interpretam alunos de um colégio inglês presos numa ilha deserta depois da queda do avião que os transportava. Duas lideranças logo se formam. Ralph deseja voltar para a civilização e Jack, cada vez mais, rompe seus laços com ela. E no Teatro Cacilda Becker, Antônio Petrin e Roberto Arduin estreiam Aeroplanos, do argentino Carlos Gorostiza. O texto reflete os medos da morte, da solidão e da perda de independência do homem que envelhece. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite, até segunda. O Mesa Redonda fala sobre a campanha dos times brasileiros na Libertadores. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.